Vamos falar agora do parto, né? Muita gente tem ali, morre de medo na hora desse parto e o que ela vai fazer, como que ela vai se preparar para esse parto ou como saber que chegou a hora de dessa cachorrinha ou dessa gatinha criar. Eu quero passar aqui para vocês que existem algumas maneiras que vocês podem fazer e acompanhar, que vocês vão ter noção de quando isso vai ocorrer, até mesmo 15 ou 16 horas antes do parto mesmo, vocês já estarem preparados ou quase que sabendo que aquilo vai acontecer naquela noite ou naquele dia. E é bem simples. No caso das cadelas, a partir do momento que você anotou lá, você já tem anotadinho a data que foi a cópula, você tem mais ou menos os dias ou a janela, né, a semana do nascimento, vai ficar bem mais fácil. Agora, se você não tem nada disso e você está vendo aquele barrigão, ou você achou uma cachorrinha, ou você não tinha nem visto que a sua cachorrinha tinha cruzado e se deparou aí que ela está querendo criar, tá? Então você vai fazer o seguinte: nas últimas, vamos colocar ali, nas últimas semanas de gestação, você pode fazer, principalmente nas cadelas, nas gatas não dá tanto para fazer isso, mas nas cadelas dá para você acompanhar a temperatura delas retais. Como assim? Você vai colocar um termômetro igual o veterinário faz, é bem seguro e bem fácil, viu gente? Você vai colocar um termômetro, tá? E vai aferir essa temperatura dessa cadelinha 2 vezes a 3 vezes por semana, durante uma semana. O que vai acontecer? Toda vez que você aferir essa temperatura, você vai ter um número, 39, 38, 39,2, 38,8, e você vai ter uma média geral. Afinal, você está fazendo isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por dia. O que acontece no dia ou 48 horas antes da sua cadelinha entrar em trabalho de parto? Há diferença nessa temperatura. A temperatura do animal pode mudar de 1,1 a 1,8, até em alguns casos extremos, até 2 graus centígrados, para menos. Então essa temperatura vai abaixar. Então esse alerta vai já estar ali ligado, você vai estar esperando, falou, opa, abaixou a temperatura, então ela vai entrar em trabalho de parto, dentro de no máximo 24 horas. Então isso é bem bacana, é uma dica bem legal e funciona, gente, funciona e vocês não precisam de veterinário para fazer isso, tá? Vocês vão aferir ali no terço final de gestação, que é acima dos 40 dias, tá? 45 dias, o terço final de gestação, vocês vão começar a aferir a temperatura. Para aquelas pessoas que têm medo de colocar um termômetro ali, porque todo mundo sabe que para aferir a temperatura de um animal, tá? É retal, você tem que colocar, hoje tem esses termômetros digitais, é bem fácil, você coloca ali no reto e encosta na parede, tá? Do ânus, esse termômetro para ter uma aferição segura, tá? Nunca deixe esse termômetro reto no ânus do animal, porque você pode estar colocando o termômetro dentro de um bolo fecal, e o bolo fecal é mais quente do que a temperatura corpórea. Então você sempre coloca do ladinho na parede assim do ânus e você vai ter essa temperatura. Você pode fazer isso, como eu falei, por 2 ou 3 vezes no dia durante uma semana, tá, inteira, e você vai ter uma média geral de temperatura desse animal. E toda vez que você fazer, você vai lá e anota, tá? Depois você pega tudo, soma tudo e divide por um número de vezes que você fez e você vai ter uma média. Esta média na mão, você vai ter ali, a temperatura dela normal é 38,8 ou 39, vamos colocar assim. Quando vai chegando para ela criar, ou até 24 horas antes dela criar, essa temperatura ela começa a baixar. Ela começa a baixar, ela pode abaixar 1 grau e de maneira mais extrema, vamos colocar 1,5, 1,6 até 2 graus. Então, você tendo essa informação na mão, você sabe que esse animalzinho vai criar dentro de 48 horas no máximo. Por que é importante você saber disso? É importante você saber disso porque você vai se preparar para o nascimento desses filhotes. Você vai já preparar a caminha dela, você vai preparar um lugar tranquilo, seguro, tá? Longe de outros animais de preferência, de outros cães que estão na casa, porque isso pode atrapalhar, ou se for o gatinho de outros gatos, ou se você tem um monte de gato e o cachorro que vai criar, enfim, você pode preparar
essa vinda, essa chegada desses filhotes, tá legal? E você pode se preparar também. Uma coisa que é fundamental e que todo mundo peca é que na hora que isso está acontecendo, tá? Você vai notar algumas diferenças que eu vou falar um pouco adiante, que são as fases do parto, tá? E o que você deve fazer nessas fases do parto? Tem muita gente que acaba, digamos assim, querendo ajudar e acaba atrapalhando o trabalho de parto desse animal. E isso não pode acontecer, porque uma vez que você atrapalha esse trabalho de parto, tá? Fatalmente o seu animal terá que ser submetido a uma cesariana para a retirada, né, desses filhotes. E isso não é legal. Você sabe que a cirurgia sempre é o último recurso. A cirurgia ela tem que ser pensada sempre depois. Primeiro a gente tenta da maneira correta, que é a maneira natural, principalmente nos animais. Então vamos deixar as coisas acontecerem, tá? Então é importante você sim saber quando que isso vai acontecer para você estar preparada, até psicologicamente, que eu sei que tem gente que fica desesperado, tá? Desesperado no bom sentido ali, porque fica super preocupado com o seu animalzinho de estimação e não é para menos, porque daqui quando começa um trabalho de parto, você sabe que na mesma hora que você tem um, você acaba ali de repente até com 12 animais, dependendo da raça e do porte do seu animal, tá bom? Então é importante saber que durante o trabalho ou nas 48 horas, 24 horas antes do seu animalzinho entrar em trabalho de parto, ela pode haver mudança e alteração da temperatura corpórea para baixo de 1 grau até, no máximo, de maneira extrema, até 2 graus na média de temperatura. Você tendo essa informação, você vai saber e vai poder falar assim, ó, esta noite meu animalzinho vai criar.